E convido o professor Danilo Taverna Martins Pereira de Abreu, do Laboratório de Análise de Risco da Universidade de São Paulo, para apresentar sua palestra sobre Fator Humano, Projeto LabRisco Conapra. Obrigado. Novamente, boa tarde a todos. Então, agora nessa segunda apresentação, eu vou apresentar uma aplicação de tudo isso que o Dr. Maturana apresentou para o caso de águas restritas, né? Ou seja, manobras de aproximação de navios em portos e hidrovias, né? Minha apresentação está basicamente ordenada nessas 4 partes. Vou começar com uma contextualização breve, depois vou falar um pouquinho da motivação do projeto de pesquisa, apresentar as fases do projeto, nas quais já temos alguns resultados preliminares, e falar algumas considerações ao final de tudo isso, né? Então, começando, né? O erro humano, lá na minha apresentação sobre o FSA, vocês devem ter percebido que há uma preocupação muito grande com o erro humano. E não é à toa. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, na indústria marítima, cerca de 75%, em algumas fontes falam até em 80%, dos acidentes são causados pelo erro humano. E desses acidentes, quais que são os principais contribuidores em termos de custo? Ou seja, quais os acidentes que causam a maior quantidade de custos em termos de reparo? Vamos lá. De acordo com o mesmo relatório aqui, são acidentes, em primeiro lugar, de encalhes, em segundo lugar, abalroamentos, e em terceiro lugar, os custos com a contingência de poluição ambiental. Como vocês podem ver aqui, todos os 3 principais tipos de acidentes são bastante relevantes para o caso que a gente está estudando de aproximação em portos e navegação em hidrovias, né? Então, pode-se dizer que é um problema, assim, muito relevante, né? E, bom, nessa operação, quais que nós identificamos como os principais operadores humanos, né? Existem vários, né? Desde aqueles que estão a bordo do navio, como aqueles que estão em centrais de apoio, mas nós identificamos como os principais operadores humanos participando, primeiro, aqueles que estão no passadiço, ou seja, o comandante, timoneiro, o prático e, eventualmente, o segundo prático, né? Além disso, nos rebocadores, para cada um dos rebocadores, nós temos os comandantes dos rebocadores, né? Então, nossa análise, o escopo dela diz respeito a esses operadores aqui, né? E, bom, e como que funciona, vamos dizer assim, como que o operador humano se insere nesse grande sistema de engenharia, que é um navio, e a operação desse sistema, que é a navegação? Vamos lá. Basicamente, a gente trabalha com o que a gente chama de um loop de controle aqui, e lá em cima a gente insere o operador humano nesse contexto, né? Muitos dos navios têm um controlador automatizado, seja ele um sistema DP, seja um sistema de piloto automático. Esse controlador automatizado atua no navio por meio de leme e propulsor. O navio vai ter uma resposta física, que é uma mudança de rumo, de velocidade. E essa resposta física ela é detectada por sensores. Esses sensores dão uma resposta para o controlador automatizado que ajusta a sua atuação, né? E aqui eu consigo automatizar a navegação, né? Mas, em todos os casos, eu tenho um operador humano que intervém e manipula esse sistema automatizado, ou seja, ele nunca consegue operar 100% do tempo sozinho. E o controlador automatizado dá alarmes e avisos para o ser humano controlá-lo, né? Só que, quando a gente fala de navegação em portos e em hidrovias, em geral, a gente não aplica esse controlador automatizado, de tal forma que eu perdi essa parte do meu loop de controle. E ao invés de ter aqui uma automação, eu passo a ter um operador humano pegando os sinais diretamente dos sensores e comandando a atuação em cima do sistema. É uma forma de perda de redundância, vamos dizer assim, né?
Ou seja, o ser humano deixa de simplesmente ser uma barreira para impedir que o sistema automatizado tenha um erro, né? O ser humano passa a ser uma parte funcional desse sistema, né? E, bom, sobre o projeto de pesquisa, né, dada essa contextualização, dada a importância tão grande do fator humano na navegação em águas restritas, qual que é o objetivo, né? Aqui o objetivo geral do projeto é de analisar a contribuição do fator humano ao risco da navegação em águas restritas e que está dividido basicamente em 4 partes, né? Primeiramente, nós pretendemos nesse projeto desenvolver um modelo genérico de desempenho humano de terceira geração. O Dr. Maturana falou das 3 gerações de modelos de confiabilidade humana. O nosso seria um de terceira geração, aplicando as redes bayesianas, né? Em seguida, uma vez que a gente tem um modelo genérico de desempenho humano, nós pretendemos aplicá-lo na avaliação de sequências acidentais, ou seja, como que o ser humano se insere no sistema para contribuir ou para impedir a ocorrência de acidentes, né? Isso vai ser uma investigação. No mesmo projeto, desenvolveremos um estudo de caso, a princípio, um estudo aplicado ao Porto de Santos, em São Paulo. E, em seguida, nós também faremos a comparação do impacto de fatores organizacionais e dos cenários, com um prático, com 2 práticos e com a isenção de praticagem, né? Então, vamos dizer assim, são essas as frentes do projeto. E como é um projeto em andamento, né? E como que a gente vem desenvolvendo isso? Bom, seguindo a metodologia de aplicação de análise de confiabilidade humana, nós temos basicamente 4 fases de projeto. Uma fase de familiarização, depois uma fase de análise qualitativa, análise quantitativa e incorporação, né? Acho que... Obrigado. O que seria a fase de familiarização? Nessa fase de familiarização, a equipe de análise, ou seja, a equipe de pesquisadores, ela passa a compreender mais a fundo o problema, né? Nessa parte que a gente levanta as principais tarefas desempenhadas pelos operadores, aquele grupo de operadores que eu falei anteriormente, e levantamos onde podem acontecer os erros, de qual maneira os operadores podem impedir que esses erros aconteçam, né? Então, é uma fase de reconhecimento. E nesse projeto de pesquisa, essa fase foi desenvolvida tanto por uma visita técnica ao Porto de Santos, acompanhando manobras reais, quanto pelo acompanhamento de manobras no tanque de provas numérico da Universidade de São Paulo, né? Talvez alguns dos práticos que estejam aqui tenham me visto por lá, acompanhando algumas manobras, tentando entender mais a fundo quais são as tarefas desempenhadas e, principalmente, quais que são os fatores que os operadores percebem que influenciam o seu desempenho durante o desenvolvimento dessas tarefas, né? Então, basicamente, a fase de familiarização constituiu dessas 2 etapas, né? Uma vez adquirida a informação, nós partimos para a fase de análise qualitativa, né? E como que ela é feita? Nós começamos por uma análise de tarefas no formato que a gente chama de análise hierárquica de tarefas. Eu sei que está pequenininha aqui a letra, mas, na verdade, não é necessário entender exatamente o que está escrito dentro de cada caixinha, eu vou dizer. A gente parte de uma tarefa de alto nível e vai dividindo essa tarefa em subníveis, no que a gente chama de subtarefas de níveis menores, até chegar num limite de resolução desejado, né? E qual que é esse limite de resolução? A literatura diz que esse limite deve atender à necessidade da análise. Para a gente, nosso limite são ações humanas que seguem a taxonomia da TEC-AR, que foi apresentada aqui na apresentação anterior. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, uma vez que a gente descreve as ações humanas em função da taxonomia da TEC-AR, nós temos uma possibilidade de quantificar a probabilidade de erro humano, certo? Então, essa acho que é a principal vantagem de adotar essa estrutura específica de análise hierárquica de tarefas, né? E, bom,
Uma vez construída toda a análise hierárquica de tarefas para as tarefas desenvolvidas na navegação, nós, para cada tipo de ação humana, lembrando aqui, ó, o meu limite de resolução é uma ação humana. Ou seja, eu vou pegar cada uma dessas ações humanas e aplicar elas num modelo genérico de dependência, né? Então eu vou identificar para essas ações quais são as habilidades necessárias para o seu desempenho, quais que são os fatores internos que influenciam as habilidades, quais são os fatores ambientais que influenciam as habilidades e quais são os fatores gerenciais e organizacionais que influenciam os fatores internos. Esse modelo genérico de dependência também foi apresentado na apresentação anterior. E aqui os fatores gerenciais e organizacionais seriam o que o pessoal chama de MOFs, né? MOFs. E bom, uma vez que eu identifiquei as ações humanas, identifiquei os fatores que contribuem para o desempenho dessas ações humanas, eu mapeio essa relação de dependências num modelo de rede bayesiana, né? Como eu falei lá na minha primeira apresentação e depois foi reforçado pelos demais apresentadores, a rede bayesiana é uma técnica interessante para representar dependências e por isso que ela é utilizada nessa parte, né? A rede bayesiana é basicamente constituída por nós, que são essas circunferências aqui, e por arcos, que são essas setinhas aqui, né? E os arcos indicam dependências entre nós. Então eu vou ter nós descrevendo ações humanas, nós de habilidades, nós de fatores ambientais, de fatores organizacionais e de fatores internos, todos com as devidas relações de dependência entre si, né? Então, uma vez que essa rede tem a sua, vamos dizer assim, a sua topologia construída, a gente já tem a parte de análise qualitativa concluída, né? E bom, mas uma vez que eu concluí a análise qualitativa, eu quero quantificar esse modelo para determinar em termos de números como que cada um desses fatores impacta na probabilidade de erro humano, né? E bom, então, aqui só tem alguns exemplos de fatores internos, habilidades, ações humanas, mas que foram citados na apresentação anterior. Então, depois disso, eu quero passar então para a análise quantitativa. Inserir informações quantitativas nessa rede é sinônimo de preencher o que a gente chama de tabelas de probabilidade condicional, né? Para cada nó, para cada uma daquelas circunferências, eu defino estados. E, vamos lá, só voltando aqui rapidinho naquele modelo. E aqui eu digo o seguinte, né? Só para uniformizar o que eu vou falar lá para frente. Por exemplo, quando eu tenho um nó aqui que recebe setinhas, ou seja, arcos, de outros dois nós, eu digo que esses dois nós são nós pais e que esse daqui é o nó filho. Tudo bem? Só para eu poder falar isso agora aqui na frente. Para cada combinação de estados dos nós pais, eu determino a probabilidade do estado dos nós filhos, né? Então, basicamente, eu faço isso para cada um dos nós filhos da rede. E como que isso foi feito nesse projeto de pesquisa? Bom, a gente começou estabelecendo quais que são os estados dos nós. Para os nós de fatores de desempenho, nós estabelecemos dois possíveis estados. Um que a gente chamou de positivo e um que a gente chamou de negativo. O estado positivo seria aquele que contribui para melhorar o desempenho humano, e o estado negativo é aquele que contribui para degradar o desempenho humano, certo? E para os nós de ações humanas, também assumimos dois estados, mas são simplesmente um estado de sucesso e um estado de falha da ação humana, né? E dado o número de estados positivos dos nós pais, eu faço uma interpolação linear para determinar a contribuição dos nós pais em relação aos nossos filhos. De tal forma que isso se comporta mais ou menos como nesse gráfico aqui, né? Por exemplo, aqui eu peguei 3 fatores. Aqui eu tenho a probabilidade de ter
a habilidade de interpretação no seu estado positivo. E aqui eu tenho outros dois fatores, pressão de tempo e estresse mental, né? Então, basicamente, o que essa tabela vai me dar é o seguinte: à medida que eu aumento a probabilidade de o estresse mental estar no estado positivo e a probabilidade da pressão de tempo estar no estado positivo, eu aumento a probabilidade da interpretação estar no estado positivo linearmente, né? Mas, bom, beleza. Estou fazendo a interpolação linear. Como que eu determino os limites máximos e mínimos entre os quais eu vou fazer essa interpolação? Aí entra uma segunda sacada desse modelo, que é a seguinte: eu sei a probabilidade de erro humano para os nós das ações humanas. E eu quero saber quais que são as tabelas de probabilidades condicionais desses nós de fatores internos e de habilidades, né? Então eu assumo probabilidades a priori para os nós de fatores organizacionais e fatores ambientais e escrevo a expressão das tabelas de probabilidade condicional desses outros nós aqui, né? E aí eu faço um processo de calibração da rede bayesiana de tal forma que a probabilidade de erro humano que é calculada pelos nós de ações humanas, ela é compatível com a probabilidade de erro humano determinada pela TEC-AR, ou seja, aquela que eu tirei de bancos de dados consolidados. Ou seja, no final das contas, eu vou ter uma rede que mapeia quais fatores influenciam cada uma das ações humanas desempenhadas na tarefa em questão, que seria a de navegação em águas restritas. Eu vou ter uma rede cujas probabilidades de erro humano, lembrando sempre que é uma rede genérica, né? Mas que as suas probabilidades de erro humano são compatíveis com probabilidades propostas na literatura, né? E que também me permite identificar qual é o peso de cada um dos fatores nessa probabilidade de erro humano, né? E, bom, aí aqui alguns resultados preliminares, eu até tomei o cuidado aqui de colocar trabalho em progresso, são resultados que a gente ainda está apurando. Mas, por exemplo, para navegação com um prático, a gente pode fazer uma medida de sensibilidade da rede, que seria aqui, a porcentagem de mudança na probabilidade de erro humano. Aqui eu estou falando de uma agregação de todos os erros humanos identificados, dado o estado positivo de um fator organizacional, né? A gente vê aqui que entre os fatores considerados, um fator que se mostrou muito importante é a incisividade de leis e regulamentos. Por quê? Basicamente porque ela influencia a necessidade de haver treinamentos, haver normas que garantem a proficiência do prático na profissão, né? Isso foi algo que a rede revelou no final do dia, né? Também tivemos aqui fatores como rotatividade pessoal, coordenação de trabalho e treinamento que se mostraram bastante importantes nessa tarefa de navegação com prático. Após isso, nós tentamos outras medidas de sensibilidade que indicaram os mesmos resultados, mostraram uma certa consistência. Vocês podem ver que se mantiveram os mesmos fatores aqui. Quando eu faço a medida de porcentagem na mudança de probabilidade de erro humano, dado o estado negativo agora do fator organizacional, eu consegui obter a mesma lista e a mesma hierarquia de fatores organizacionais em termos de importância. A mesma coisa para a probabilidade de um fator organizacional estar no estado negativo, dada a evidência de erro humano, ou seja, agora eu estou indo no sentido contrário da rede. Ela indicou a mesma coisa, o que mostrou uma certa consistência da rede, né? Os resultados giraram em torno do esperado. E aqui, comparando um cenário com um prático e um cenário sem prático, em termos da probabilidade de erro humano, na ação de... essa é uma ação bastante específica, de atuar no que a gente chamou de loop de controle do navio. Esse loop ele envolve o monitoramento das condições ambientais, das condições externas ao navio, seja esse um monitoramento visual ou por instrumentos, a atuação e
a análise crítica, né, da ação tomada. Essa ação, como vocês devem conhecer melhor do que eu, ela é tomada sequencialmente, várias vezes durante a navegação, dezenas, talvez, dezenas não, centenas, milhares de vezes durante a navegação, né? E, bom, o que esse gráfico indica? Aqui eu estou indicando janelas de atuação, ou seja, quantas vezes eu repito, quantas vezes eu tenho a oportunidade de repetir essa ação de controle. E aqui a probabilidade de erro humano, né? Ela vai decaindo à medida que eu tenho mais janelas de atuação, o que indica uma chance de recuperação. Ou seja, se eu tomei uma ação errada, eu tenho uma chance de me recuperar logo em seguida. Eu tenho uma chance de ter uma segunda ação de controle que vai me fazer voltar para o meu rumo esperado, para a minha condição esperada, né? Então, à medida que eu tenho mais chances de atuar, eu tenho uma menor chance de ter um erro humano no final desse conjunto de ações, né? Então, aqui, comparando o cenário com um prático e sem prático, eu tenho aqui as mudanças de probabilidade de erro humano à medida que eu tenho diversas janelas de ação. Vejam bem que essa não necessariamente... Eu não tenho como dizer que isso é uma probabilidade de acidente ainda. Eu estou analisando a probabilidade de erro humano, né? O acidente, ele depende de outras condições. Ele depende da largura do canal, do tipo de navio, né? Eu tenho que colocar isso daqui dentro de um contexto para dizer qual que é a probabilidade de acidente efetivamente. Então, essa daqui não é a probabilidade de acidente. Mesmo porque seria assustador saber que eu tenho uma probabilidade de acidente que começa em 30%. Isso não é verdade, né? A probabilidade de ter um erro humano passível de ser corrigido, né? A gente vê aqui uma diferença de cerca de 25% para cerca de 32% na primeira tomada de ação, que depois cai para uma diferença de cerca de 10% para aqui cerca de 6%, e à medida que o tempo vai passando, para ambos os casos, naturalmente, tende a zero essa probabilidade de erro humano, né? Mas ela tem que ser interpretada com muito cuidado. Ela não é uma probabilidade de acidente, repito novamente, né? É só um comparativo entre dois cenários operacionais diferentes. Esse comparativo ele é basicamente constituído por diferentes análises hierárquicas de tarefa, diferentes redundâncias, né? Quando eu tenho prático a bordo, vamos dizer assim, eu tenho além de toda a experiência, eu tenho uma redundância a mais em termos de monitoramento, né? Então, ela leva em consideração fatores do tipo. Bom, considerações finais. Esse é um trabalho que ainda está em desenvolvimento. A gente já tem alguns resultados preliminares, baseados principalmente no modelo de desempenho humano. E o próximo passo é aplicar esse modelo de performance em sequências de acidentes, ou seja, incorporar o contexto também, ou seja, a chance de ter uma falha de máquina, ou a chance de acontecer qualquer caso fortuito, né? Perder um rebocador. Incluir isso daqui numa sequência de acidente, né? Aplicar depois isso num estudo de caso e comparar, nessas condições aqui, os cenários com um prático, dois práticos e isenção de praticagem, né? E como que a gente pode fazer para validar esses resultados? Como vocês devem imaginar, quantificar o erro humano não é uma coisa trivial, mas a gente já tem uma ideia de benchmarking, vamos dizer assim, para o nosso estudo, que é um estudo desenvolvido, não sei se vocês já tiveram acesso a ele, é um estudo desenvolvido pela Associação de Práticos do Canadá, comparando a navegação numa dada região, acho que da Dinamarca, né? Que ela tem a praticagem facultativa, né? Isso é importante destacar, comparando o número de acidentes com o prático a bordo e sem o prático a bordo, né? Esse estudo ele indica que com o prático a bordo, se eu não me engano, chega a reduzir, na verdade, cerca de 16 vezes a frequência de acidentes, né? É um número bastante significativo, bastante impactante, e a gente quer comparar os nossos resultados contra os resultados obtidos aqui, que são resultados empíricos, né? Observando a realidade, né? Gostaria de destacar aqui a equipe envolvida no projeto, eu, o Dr. Marcos Coelho Maturano,
o professor Marcelo Ramos Martins, que é coordenador do Lab Risco, infelizmente não pôde estar presente, ele está como pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, e o prático, Sigberto Schenck, conselheiro técnico do CONAPRA, que está como consultor do nosso projeto. Gostaria de agradecer ao CONAPRA e ao FDTE, que atuam na parte de fomento desse projeto. Agradecer também ao pessoal do tanque de provas numérico da USP, por nos receber durante os estudos de campo, e também o pessoal da praticagem de Santos, que também nos recebeu de maneira, assim, de braços abertos durante os nossos trabalhos de campo. Muito obrigado, e obrigado a todos. Abro agora, depois, a sessão de dúvidas.